outras 3 áreas específicas de proteção, que é do observatório, e uma delas é de relevância ambiental, que chama de ARA. E lá fala que tem 2.400 nascentes na APA. Então, quando você traz 2.300 na cidade toda, me faz concluir o que eu já tenho como prática, porque eu moro lá há 30 anos, que é necessário fazer um levantamento primário das nascentes da água. Eu vivo um caso específico que foi apontado uma nascente em uma dos lotes lá que são da propriedade da Apaviva, que era a propriedade da Apaviva, esse lote, e que tem uma nascente apontada que há 30 anos eu estou lá e eu nunca vi nada parecido com água nesse local, entendeu? E até me pergunto sobre como que isso vai ser tratado, porque então eu vejo na prática que existe essa contradição. Tem, como você, por exemplo, pelo que eu vi, foi Macbiomas a sua referência, né? De uso e cobertura. De nascentes foi a própria prefeitura. O shapefile, o arquivo com os polígonos que a própria prefeitura disponibiliza. Eu só quero chegar no ponto que a gente sente falta, que eu acho que era um recurso que deveria estar sendo investido na APA, desse levantamento em loco mesmo, de fonte primária dessas nascentes. Recentemente eu fiz um encontro com uma associação de Paulínia, tratando das nascentes do entorno do Rio Atibaia, e eles têm isso em Paulínia. Óbvio que Paulínia é um município muito menor que Campinas, mas eles fizeram o levantamento exato de onde estão e não estão, para poder trabalhar isso. Então eu queria perguntar se você sabe alguma coisa dessa fonte, que até então eu vim usando, por que não foi usada, e sobre essa possibilidade, como tratar essa questão do que aparece em mapa, não aparece ao vivo e a cores. Não, vamos usar esse primeiro momento só para tirar as dúvidas, né, que a gente entra na questão. Eu tenho só um comentário a fazer, que você já tinha comentado comigo lá atrás, eu fiquei com isso na cabeça. E, poxa, todos os levantamentos de nascentes devem ter a APA ou a região de Campinas, né? E eu descobri que tem mais de um. Então, assim, eu estou usando da prefeitura, que tem uma metodologia, etc., baseada em altimetria, tem topografia, tem uma série de técnicas que eu desconheço, não sou especialista nisso. Mas eu sei que existe uma técnica para você ver onde começa um rio, onde termina um córregozinho, você vai atribuindo nascentes ali. E a prefeitura disponibiliza, tem um método. Eu descobri que no cadastro ambiental rural, se você entrar no CAR, você baixa o shapefile com as nascentes, e as nascentes estão em outros lugares. Se você sobrepor o CAR com a prefeitura, você vai ver que são outras nascentes, algumas batem, outras não. Aí uma hora eu abri o shape, eu falei, nossa, por que eu fiz tudo errado, eu tenho que refazer? Aí que eu me dei conta, eu falei, não, o shapefile do CAR são outros lugares que nós nascemos. Essa é uma questão que você coloca? É uma questão. Mas eu não acho que seja necessariamente o nosso foco, porque se a nascente é um pouco aqui, um pouco ali, a gente uma hora ou outra vai identificar e vai saber onde ela está. Agora, como mobilizar os proprietários e como a gente se articular para proteger essa nascente, seja ela aqui ou um pouco para cá, é o que mais está me interessando agora. Entender com vocês as dificuldades que existem para fazer ações nas nascentes. Entende? Eu concordo. Aí você vai falar assim para mim, não, eu vou mostrar para vocês mais dados que eu fiz sobre as nascentes, sobre o shapefile que eu tinha da prefeitura. Você pode falar para mim, mas essas nascentes estão tudo no lugar errado. Tudo bem, aí eu posso pegar e refazer esse cálculo com as nascentes no lugar certo, entende? A questão não é exatamente os números, né? Uma fala 2.400 na APA, outra fala 2.300 na cidade inteira, demonstra que a gente tem uma dificuldade aí, né? Concordo. Que é uma dificuldade de o próprio proprietário reconhecer ou não a nascente dentro da propriedade. Não, e muitas vezes, tem o Stevenson, um autor que eu estou lendo agora, ele tem um artigo de 2021 agora. Ele tem um artigo que chama assim, classificação de nascentes. E aí, classificação de sistemas de nascentes. Depois eu disponibilizo esse artigo para vocês. E ele analisa 244 nascentes, identifica 13 tipos de nascentes.
Então, assim, não é uma coisa, sabe, você bate o olho e está escrito lá nascente, não, sabe, às vezes você olha e não pega, você fala, não, isso não vai ser uma nascente, mas aí é um tipo de nascente que a água brota para ali e escorre para cá. Então, assim, eu imagino que seja um trabalho, obviamente tem que ser feito, para a gente achar a decisão, mas não foi a minha motivação. Eu escrevo de novo e depois eu comento sobre a... Isso. Tá. Não, quem tiver mais dúvidas sobre a apresentação, acho que é o momento. Depois eu queria ouvir um pouco vocês sobre essa questão dos proprietários. Né? Agora é o Cássio. Cássio. Não entrando ainda nessa questão, mas só voltando um pouco a esse primeiro momento, que é sobre a apresentação, primeiro aí, parabéns pelo trabalho, pela política. E retrocedendo, eu acho que o primeiro slide, naquele quadro comparativo de 85 a 2023, me parece que houve uma diminuição dos recursos hídricos ali. Eu não sei, mas houve. Eu não sei, eu não consegui enxergar a percentual. Eu gostaria de saber o motivo dessa diminuição, se conseguiu constatar o fato motivacional dessa diminuição desse percentual. Não, muito bem observado. Na verdade, aqui, ó, a gente tem rios e lagos indo de 1,4% para 1,2%. Esse 0,2%, o que aconteceu, né? Uma boa pergunta de pesquisa, eu não sei te dizer. Eu tenho algumas suspeitas, assim. Pode ser áreas que foram aterradas, pode ser áreas, enfim, porque existe também o fenômeno oposto, né? Tem gente que cria lago na água, né? A gente cava um buraco e faz um poço lá e o satélite identifica a água ali. Mas eu não chamei atenção para esse ponto porque o valor é pequeno, assim, não é um valor. Então, me chamou a atenção porque é justamente isso. Querendo ou não, há uma diminuição e querendo ou não, está ligado, porque a gente está dizendo que essa discrepância que a gente tem, de que a gente ainda não tem uma metodologia ou um estudo consagrado, alguma coisa assim, desculpa, meio para você até creio não, mas que de fato, quantas nascentes a gente está trabalhando, quantas nascentes existem? Porque como você bem ressaltou aquele negócio, no meu CAR, tem lá definida, sei lá, umas 4, 5 faixas de APP, que é referente à proteção dos recursos hídricos, com uma nascente georreferenciada. Só que a gente sabe que ali tem um olho d'água, mas se você andar por ali mesmo, já utilizou lá, mas 10 metros para baixo tem um outro olho d'água. Eu acho que é aí que a Angela fala, a necessidade de um estudo em loco, justamente porque fala, olha, naquele marco do CAR que está marcando uma nascente, não são uma, são 3. E como você bem ressaltou, eu também tenho uma APP ali, designada e registrada, que seria um ponto de água, mas não é. Por quê? É isso, é uma coisa muito sazonal, muito rara, não é uma água que mina depois de um período grande de água, que some num período de estiagem. Hoje, na época de estiagem, se você falasse, não vai ter água nenhuma. Mas só que daqui a pouco está voltando novamente. E é um ponto de nascente que precisa ser cuidado e observado. Perfeito. Não, você coloca a questão, você ilustra o que eu estava falando. É muito difícil, às vezes, identificar uma nascente, porque eu estava lendo, existem nascentes pontuais e nascentes difusas. As pontuais é que tem um só olho d'água, as difusas que tem mais de um. Aí você fala, pô, tem 3 aqui, são 3 nascentes? Não, às vezes é a mesma, está brotando de mas independentemente, se tem uma aqui ou 5 metros mais para baixo tem outro por mais, a APP já está consagrada, já está ensinando. Então, quer dizer, mas os 50 metros é mais para lá. Tem outro, exatamente. Você vai estendendo ao longo do longitudinal, se é ajuste. Mas, enfim, é uma questão que a gente tem que se debruçar e deve se debruçar, sem dúvida. Mas eu não tenho elementos, dados científicos para poder falar com segurança. Não, o melhor, eu analisei as nascentes do CAR e da prefeitura. E a da prefeitura é melhor por causa disso. Eu não entrei esse método. Eu peguei o arquivo, e trabalhei em cima da cobertura daqueles ali. Mas, sem dúvida, a questão que a gente coloca, que você traz, é fundamental. Assim. Começar a olhar para ver o que é uma nascente mesmo. Posso só fazer um comentário em relação a isso que ele falou? Essa diferença de 0,2% possivelmente está associada à própria incerteza do método ali e à variabilidade climática. Então, eu não acho que seja um valor real, sabe? Tem margem de erro. Por exemplo, 2023 foi um ano muito seco. Então, qualquer diferença ali na máscara d'água, isso vai aparecer ali na conta deles. Então, não acho que seja
real, assim, a gente considerar esse valor, né? Nesse tipo de estudo. É evidente, né? A gente está trabalhando com limitações de acurácia do método, né? A gente está transformando biomas, tem uma acurácia de, essa coleção 9 que eu estou usando, uma acurácia de 87% no Mata Atlântico. Então, de cada 87 pontos, de cada 100 pontos, ele vai errar uns 13. Né? E você vai falar que é coisa quando não é. Né? Por isso que eles criam classes como essa, mosaico de usos, para não dar um chute tão. Isso aqui é qualquer coisa. Não, isso aqui ou é pasto ou é isso aqui. Eles criam umas classes assim para agrupar esses dados mais incertos. Né? Só um comentário, eu também tenho essa dificuldade de trabalhar com números de nascentes. A gente já observou na prática nascentes difusas, onde tem um ponto, principalmente na área de debilidade mais acentuada, é que aflora a rocha numa área mais horizontal. Então tem nascentes difusas. Nós não temos um número preciso. É um fato. Tá? Agora, para entrar no dia próximo, Isso. Pode trabalhar de outros? Vamos tentar se manter nessa questão, para a gente ir o mais fundo possível nela. A experiência prática que a gente tem é que o processo, essa dificuldade vem aumentando. Então, nós começamos com os primeiros levantamentos com proprietários em 2009 para fazer os primeiros plantios. E naquela época foi fácil. Rapidamente a gente trouxe recursos de fora do município, montamos um viveiro e plantamos de 2009 a 2011 200 mil mudas. Tudo registrado, projeto técnico, mais satélite, antes de depois, tudo. O que acontece é que a facilidade naquele momento foi muito grande. Tinha uma aproximação fácil com o proprietário, o vizinho via que começou a implantar, foi muito fácil. Depois do que aconteceu por volta de 2012, 2015, teve um processo de valorização da terra na APA muito grande. E a grande maioria de grandes proprietários começou a ver suas áreas como reserva imobiliária. Isso é um fato. Então, uma cidade grande como Campinas, com PIB alto, renda per capita alta, tudo, essa área que tradicionalmente pertenceu ao pessoal de classe média alta, desde quando chegaram os invasores, né, para ocupar, concentrou o pessoal de capacidade, né, econômica maior, e herdeiros e os mais recentes compradores não têm aptidão agrícola, a grande maioria. Tem poucos proprietários que têm aptidão agrícola como atividade para manter a sua subsistência. Então, vê com outros olhos essa região. E mais recentemente, a gente viu uma série de processos de abertura de loteamentos clandestinos, vários, 6 ou 7. Na véspera de eleição teve até a prefeitura fez até uma fiscalização e colocou placa em vários deles, mas não sei se interrompeu. Então, uma coisa que a gente precisa ter, pensando do ponto de vista de garantir o potencial de produção hídrica dessa unidade de conservação, é uma atuação de fiscalização muito presente. Isso a gente sente falta. E a valorização da terra está trazendo essa dificuldade de atividades que tragam cobertura florestal. Né? Então tem o que é exigido pela legislação federal, porque é reserva legal, mas não tem o prazo para que se cumpra essa restauração. Então tem muita gente que está empurrando com a barriga. Recentemente a gente está com um outro trabalho de restauração, são empresas que estão trabalhando com a questão de neutralização voluntária de carbono, procurando área, nós estamos trazendo para a APA.
aí a dificuldade é muito maior, porque o medo mesmo de fazer a restauração, mesmo em áreas que são obrigadas pela legislação federal, e depois impedir a utilização para novos loteamentos. Então, há uma expectativa real de proprietários rurais de que no futuro possa ter uma pressão do poder, primeiro da indústria, né? No caso de loteamentos, essa indústria de construção, e que haja uma pressão muito grande para aumentar a área urbana na APA. Então, virou um conflito. Está tendo recursos para restaurar e a disponibilidade de proprietários está cada vez mais difícil. Só para dar uma introdução. Ótimo. Obrigado. Agora é a Sueli. Sueli, sou geógrafa lá da Climas. Essa questão que a Ângela colocou, ela é extremamente importante, principalmente para a gestão, a proteção e a gestão ali das áreas de nascentes. O plano de manejo, ele usou o resultado que a gente teve da notificação de 2014. Então é feita uma triangulação na área e são identificadas as nascentes. Então esse é um dado oficial que veio depois do IGC de 2001. Então é esse dado que a gente tem. Acontece que alguns técnicos que têm acesso à base da prefeitura acabam alterando os pontos de nascentes quando tem um cadastramento de gleba, quando tem o licenciamento, quando se identifica que a nascente não está mais ali no local. Então acaba tendo essa alteração. Não sei dizer que teve aí 100 nascentes que foram, teve essa modificação de ponto. O que a CETESB coloca? Para se alterar uma nascente, você tem que ter um estudo de pelo menos 1 ano, estudo hidrológico, para ter certeza de que aquele ponto não está mais lá e que tem um recuo ou uma modificação da nascente. Então, enquanto você tem esse 1 ano, que a CETESB diz que não tem que ser feito, a gente não pode alterar esse ponto da nascente. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é que, assim, principalmente na APA, é a área de maior densidade de nascentes, e a gente tem que ter esse olhar bastante atento, ali tem muito barramento, a maior parte dos barramentos não tem dispensa de outorga, não tem outorga, não estão registrados, e aí o que a gente vê muito em campo quando a gente vai olhar? Às vezes um canal, um curso fluvial de primeira ordem, ele tem 6 barramentos. Claro que aquele ponto de nascente recuou, não está mais lá. E aí, quando você pega a base do CAR é autodeclaratória. Então, o proprietário que diz, a nascente está aqui. E ele coloca a nascente onde ele vê a nascente. Não onde a nascente estaria se aquela APP toda tivesse recuperada e se não tivesse tantos barramentos. A gente sabe que a bacia de água subterrânea, ela tem uma variação tanto quanto tem a de superficial. Então, a subterrânea também tem essa variação e a nascente vai, por inúmeros motivos, ela vai recuar. Agora, se tem uma interferência tão direta no curso fluvial, ela recua ainda mais. Então, eu sou da opinião de que a gente tem que sempre manter o ponto original, aquele que foi identificado pela triangulação de imagens usando a altura do terreno, mantenha aquele ponto inicial e recupere a nascente toda. Recupere a PP inteira, da nascente até a sua foz. Se depois de um tempo, que a gente ainda não sabe dizer qual, aquela nascente não voltou, não aflorou, e não é um ano, a gente não vai dizer esse um ano. Aí sim a gente pode fazer um estudo e dizer essa nascente não está mais aqui. Mas a gente não consegue dizer assim de imediato que a nascente modificou e vai lá e modifica na base. Então eu acho que esse é um dos primeiros problemas, as primeiras situações que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente vê muita área que passa pelo licenciamento que o empreendedor vai lá e diz que não tem mais essas nascentes e retira as nascentes. Inclusive, fizeram isso com 3 nascentes dentro de um parque natural municipal, quando foram fazer o empreendimento do Bela Aliança. Retiraram as nascentes de lá e colocaram mais para baixo. Só que o limite do parque é exatamente o limite da nascente, de 50 metros. Então, continuou o limite do parque, porque não se muda. Mas a nascente recuou. Então, assim, isso é muito ruim, não teve um estudo de 1 ano, ideológico, para dizer que aquela nascente realmente recuou. Então, é muito ruim, porque você acaba tendo muito conflito de política pública.
gestão disso daí fica muito difícil de ser feita. Então, na minha opinião, assim, em relação à realização de conservação, de política pública ambiental, a gente não pode ficar alterando o ponto da nascente enquanto não se passar muitos anos depois do plantio, da recuperação, da tentativa daquela nascente retornar para o seu canto, para depois a gente falar, não, ela não está mais aqui, ela está 20 metros para baixo, ou sei lá, enfim. Acho que minha segunda apresentação acho que vai trazer um pouco de luz para isso. Daqui a pouco você... Agora é a Ângela e depois o Luiz. Bom, eu vou tentar ser breve, porque eu quero relatar um pouco da minha experiência lá. Eu moro numa área rural, mas é uma área rural com módulo mínimo rural. Então, cada propriedade tem 20 mil metros. E eu estou lá há 25, quase 30 anos, convivendo com esse modelo de área rural em contraponto com recuperação ambiental necessária. A primeira coisa que eu queria dizer é que tem uma tese de uma menina chamada Meire da PUC, que ela fez um levantamento ecossistêmico ali em Colinas do Atibaia e estudou mesmo a questão socioambiental sobre o impacto da na mata Ribeirão Cachoeira. E ela registrou o Ribeirão Cachoeira, que é um ribeirão que atravessa o maior fragmento florestal da APA, secou. Chegava no rio Atibaia sem água, quer dizer, não chegava no rio Atibaia. Então, só para dizer um pouco sobre a colocação dos rios, os proprietários ali do entorno da mata Ribeirão Cachoeira capturavam essa água para uso das chácaras e já era uma época que não chegava água no rio Atibaia. Então, para mim, isso foi uma das coisas mais chocantes que eu vi, assim, porque se olhando ao fragmento, ele tem várias nascentes que alimentam assim, nascentes, óbvio, reflorestadas, estão dentro da mata. Essa é uma coisa que eu queria colocar. E a outra coisa é sobre a minha percepção com relação à dificuldade dos proprietários. Nesse caso, que é um modelo possível dentro da APA, que é a divisão em módulo mínimo rural. Até o Perdigão cita isso e eu reforço, existe uma tendência dessas pessoas que compram essas propriedades a fazerem utilização urbana. Porque, primeiro, que está muito próximo da cidade, segundo, que são propriedades caras, então só quem pode comprar tem carrão e tal, né? E a hora que eles chegam, eles não querem recuperar nascente, nem fazer reserva legal, nem plantar alimento. Eles querem estrada, internet, piscina, grama, coqueiro, quadra de beach tênis, quadra de tênis com luz. Lá de Colinas tem umas iluminadas à noite, daquelas gigantes e tal. Então, a gente tem que estudar hoje, dentro da APA, que eu acho que é a fonte, o local onde você está trabalhando, como que vai se dar esses próximos parcelamentos com o módulo mínimo rural. Porque cada vez mais a gente enxerga que é raro quem vai para fazer utilização rural dessas propriedades. E daí, por tabela, a resposta está aí. Eles não querem recuperar, nem os 20% da reserva legal e nem a recuperação das nascentes. Atualmente, eu fui procurada por umas pessoas me perguntando como que eles recuperam as nascentes que eles fizeram tipo fonte Sônia, assim, sabe? Que põe concreto e tem caninho de água e planta grama em volta. As nascentes não são, entendeu? Não tem mais. Esse é o meu vizinho que está montante. Tanto que meu lago, que era abastecido pela nascente dele, o ano passado praticamente secou. E por último, sobre as nascentes da minha vivência ali, eu tenho 2 módulos mínimos rurais. Um é da ONG e o outro é onde eu moro. Aonde eu moro tem 2 nascentes fortes que não são apontadas em mapa nenhum. Que abastece a minha casa, que eu fiz praticamente uma cacimba, eu não precisei nem afundar muito porque elas brotam. E o poceiro fala que são 2, mas possivelmente é isso
que alguém estava falando aí, que era uma que agora em 2 lugares, né? E essa que está mais no terreno da APA Viva mesmo, que eu acompanho há 20, 25 anos, está apontado uma nascente lá e eu nunca vi água lá. Então, tem assim, o fato é que existe essa dificuldade mesmo de saber aonde estão essas nascentes e como tratar delas. E os proprietários, óbvio, quando eu acompanho umas visitas das Seclimas lá nessas coisas, a primeira coisa que eles falam, inclusive eu falei também, porque a minha também subiu. Aqui nunca teve nascente, entendeu? Mas muitas estão em cascos, como você disse, e elas podem estar dessecadas. Então é isso. Mas eu fiz, assim, só completando, eu fiz como Perdigão há 10 anos atrás, um plantio lá dentro do Colinas, e a gente conseguiu reunir, acho que mobilizar uns 50 proprietários, dos 170 que tem lá. Desses 50, a gente conseguiu plantar em 10 propriedades. Os outros 40 queriam plantar, só que eles têm medo. É incrível, né? Eles querem eles plantar do jeito que eles querem. Eles não querem entregar para alguém fazer uma restauração com mata nativa. Não, porque eu quero só seguir peru. Não, porque... então eu planto. Daí não faz adesão ao banco de áreas, porque ele tem a intenção de fazer a recuperação, mas ele quer fazer nos moldes da cabeça dele. É esse ser aí que compra o módulo mínimo rural e que quer ter uma chácara, na verdade, ele quer ter uma área. Eu acho que tudo isso aí, eu acho que é um assunto muito sério que está acontecendo na área e que tem que ser revisto até pelo plano de manejo, sabe? Porque a gente vai acabar com a água nessa divisão de módulo mínimo rural, mesmo que seja 40 mil, porque quem compra não quer ser rural. Aliás, que tem até um projeto de lei até para reduzir a nível nacional o módulo mínimo. Nossa, ainda apareceu essa. Chorar ainda mais. Agora eu fiz e depois também. Desculpa, você já encerrou? Sim. Obrigado, viu? Luiz? Eu? Luiz. Só escrevi agora. Não só Obrigado. a gente trabalha lá no Banco de Áreas Verdes, o que dificulta, eu acho, principalmente na APA, essa questão de muitos não serem produtores e tal, a dificuldade é quando a gente vai bater por aqui, né? Eu trabalhei no Paraná, lá o cara é produtor rural, você bate na propriedade, você acessa, claro. A área rural, você encontra o proprietário, porque é mais difícil acessar o proprietário da área. Às vezes você fala com o gerente, com o gestor e tal, então isso é uma dificuldade. O que favorece, hoje a gente tem vários programas, recursos, e a maioria dos produtores, eles têm essa consciência, né? Ele precisa da água, ele precisa fazer a produção dele, ele precisa... Então, quando a gente fala que a gente vai trazer recursos para recuperar a nascente, recuperar a PT, eles normalmente querem cadastrar essas áreas, querem fazer essas ações. Então, a minha visão é que a gente tem cadastro do Banco de Áreas Verdes, essa daí. A dificuldade de acessar o proprietário e favorece, como a gente tem vários programas, a PSA, os plantios, normalmente só o plantio que é suficiente, ele fica satisfeito, ele quer aderir e fazer parte. Tem área no Banco de Áreas Verdes da DAPA? Tem? Olha lá, Perdigão. Sim. Agora é a André. Você encerrou, Luiz? Obrigado. André Seclimas também. Acho que 2 fatores aí que contribuem para a sua pergunta, acho que são os movimentos, né? Os movimentos locais e os movimentos nacionais. Eu apoiei o plano de manejo na época e a gente percebeu, a primeira elaboração do plano de manejo em 2018, a gente percebeu, e ele foi publicado em 2019, que houve uma mobilização dos proprietários da APA de Campinas formando uma associação, que é a APROAPA.
E essa associação, ela se integrou ao Conselho Gestor da APA. Então, esse é um movimento importante, porque os proprietários, antes alheios à discussão de gestão da APA, era mais predominantemente técnica, ambientalista, né, fortemente ambientalista, felizmente. Então, houve essa intenção, né, desses proprietários fazerem parte das discussões, né, dos diálogos e dos encaminhamentos relacionados à APA. Acho que esse é um fator interno que contribui para a sua questão. A motivação, né, e o porquê não tem tanta união, digamos assim, entre esses proprietários rurais, o poder público e o terceiro setor. Eu imaginei que o terceiro setor seja no sentido da recuperação, da reparação ambiental e tudo mais, nas relações de conservação. Esse fator, acho que é da dinâmica, e aí vem outro fator para contribuir. Cássio sinalizou um ponto importante, tem uma iniciativa do Congresso Nacional para diminuir o módulo rural para 5.000 metros quadrados no Brasil inteiro. Isso é uma pressão. Assim como recentemente nós tivemos uma pressão muito forte do licenciamento ambiental, de diminuir a importância ou quase extinguir o licenciamento ambiental, né, no Brasil. E essa foi parcialmente bem sucedida, essa pressão, digamos assim, nacional que acaba trazendo reflexo no nosso território. Talvez, e aí fazendo vozes com a Ângela, por essa questão consumista de apropriação do rural, não para o rural e para o ambiental, a apropriação do rural para o lazer, para a habitação, né, que não está nem sempre intimamente ligado à recuperação, conservação de nascentes e de outros bens ambientais na APA de Campinas. Acho que são dois fatores que eu acho que é interessante. O local dá ter sim, existe uma decisão dos proprietários rurais em formar uma associação, estar no COGEAPA para participar das decisões. Acho que isso não pode ser desmerecido na sua questão. E as pressões externas também que a gente sofre. Eu citei duas no nível nacional que tem essa interface grande com essa primeira que você traz, só para ver se eu entendi, tem a ver então com um esforço positivo de conservação, quando os proprietários se reúnem. Eu posso fazer Não uma necessariamente. Eu observação? estou dizendo um fenômeno social. Ah, sim, tá. Que eu acho que, já que você está estudando, está fazendo essa pergunta, esse é um fenômeno porque a gente não pode dizer que os proprietários rurais estão alheios. Eles não estão. Eles se organizaram numa associação e estão no CONGEAPA. Então, há um passo, né, de organização. E isso se deu na discussão do plano de manejo. É uma contribuição aí para você poder, né, entender, e acho que você, não sei se já sabia, mas acho que é um ponto que vale a pena frisar. Eu queria fazer uma complementação bem do lado ambientalista, meu, ecológico, que acompanhei bem o plano de manejo também. O pessoal da APA, os fazendeiros, eles se uniram em torno dos 40 mil, porque os estudos técnicos apontavam que algumas das zonas ambientais, do zoneamento lá da APA, deveriam ter parcelamento de 40 mil. E foi isso que deixou eles furiosos. Daí eles se uniram mesmo para brigar com a gente, para voltar a ser 20 mil. Então, você perguntou positivo? É positivo sob o ponto de vista social, que eu acho que eles se interessaram pela unidade de conservação, aceitaram, porque eles nem aceitavam. Eles falavam que eles que eram responsáveis pela proteção e que as leis da unidade de conservação não importavam, que eles que eram os atores, agentes, os fazendeiros. Então é isso só, mas a briga foi bem em torno do que traria de prejuízo a eles, a união desse grupo. Legal. Mas eles existem até hoje, está participando do COGEAPA, como o André falou. Obrigado, Luiz. A gente tem agora o Cássio e o Geraldo.
Só lembrando, viu, gente, eu sou proprietário rural, estou na quinta geração, me encaixo num desses perfis aí que ele não citou, e estou elogiado aqui hoje como membro do Sindicato Rural de Campinas e dos produtores rurais de Campinas. Eu acho que um exercício muito interessante, que é, inclusive, que a Angela e a André trouxeram, é que é o seguinte: o que é o proprietário rural? Acho que a gente está exatamente um passo atrás, muito diverso, o que é o proprietário rural. Eu acho que houve uma deturpação do termo. Eu costumo brincar até que nessas nossas discussões perante os conselhos, que eu me considero, eu criei um neologismo que é o rural metropolitano. Porra, o que é isso? Cara, eu já fui motivo de chacota por falar, né? 500 cabeças de boi em Campinas, numa região metropolitana, um hub de tecnologia, de ciência. Cara, você está doido? Eu falei, não, é real. Eu sou a quinta geração da família, pratico pecuária, esse tipo de porte. Me encaixo nesse perfil que o Pedro falou. Então a gente tem diversas condições de proprietário rural. Desde a Ângela, que mora no mínimo rural de 20 mil metros, até a minha área que tem, sei lá, 54 alqueires de área. E os dois são proprietários rurais, e os dois precisam ter 20% de reserva legal, os dois precisam preservar a PP e tal. Então, assim, entre o 8 e o 80, há outras distinções de proprietário rural que diversifica muito e que, ao meu ver, é assim embaixo do que o Pedro falou, que é o seguinte: nas últimas décadas, houve não sei, uma especulação imobiliária, um anseio em se morar bem no verde, no ar puro, na metrópole, que virou de cabeça para baixo a nossa água. Então é o seguinte: você vê loteamentos rurais com 160, 150 lotes, e que é o que a Angela falou, cara. Eu lembro da discussão que eu tinha, de umas conversas que eu tinha com o saudoso Lobo. Cara, ele ficava assim, com o coração moído de ver a quantidade de luz que aparecia na aba da noite para o dia e que interferia na visualização dos projetos linhas em cima do observatório. Então, assim, uma coisa muito surreal. Então, ao mesmo tempo que a gente está discutindo a luminosidade do observatório, a gente está falando que tem onça no corredor, na nossa aba. E o povo continua ainda querendo ter os seus lotes maravilhosos de 20 mil metros quadrados, ter a chacrinha de final de semana, para lazer. Isso é proprietário rural. Uma pergunta, aqui uma roupa assim, para saber de você que conhece bem essa parte. Você acha que a mentalidade do proprietário rural muda de acordo com o tamanho da propriedade? Completamente. Completamente. Porque, por exemplo, eu estava falando com o Luiz, o pessoal mas, por exemplo, minha área toda de referenciamento, a georreferenciada, APP, CAR, tudo certinho, cercado, a gente está tentando buscar parcerias. No Sindicato Rural, através do Sindicato Rural, a gente tem programas para participar da Bolsa de Áreas Verdes, do PSA, do Vali, tem cursos, o CNA, Senar, promove cursos, conheci o André Rosa, num curso que a gente fez no Sindicato Rural com o Senar, de recuperação de APP, desde a colheita de sementes e tudo mais, para plantio, cercamento. Eu e o Bozo a gente fez cerca no seu canal, cercando uma APP, sistema de recuperação. Mas isso tudo, eu posso falar pelos associados do Sindicato Rural, que são o médio e grande proprietário rural. Então o que acontece? Há um incentivo, até pela parte do sindicato, que é o seguinte: promova a regularização do seu imóvel. Então o que é obrigado você, proprietário barra produtor rural, hoje em 2025, tem 20% da reserva legal, consolidada, manejada, constituído, e a APP também. Mas só que é o seguinte: você conta na mão em Campinas que faz isso. Por quê? Porque daí vem, por exemplo, vamos supor, fazer um exercício: se meu bisavô tivesse morrido e tivesse ficado com os 4 filhos, a propriedade minha vai ser mais de 50, ser de 4 pessoas distinguidas, hoje de ser 12,5 qualquer cada um. Desses, cada um teve mais 4, virou chacreiro, o cara muito perdidão falou. A família se vê com um pedaço de terra e perdeu a aptidão da produção rural predominante. E aí o que acontece? Cara, sou, sei lá, professor, não tenho aptidão com o campo. O que eu vou fazer com isso?
quero mais é vender para fazer 20 mil metros quadrados. Mas só para entender melhor, você disse que há uma diferença entre proprietários de áreas grandes e áreas pequenas. Sim. Em termos de adesão a ações de recuperação e conservação. Eu posso falar o que você eu acha que os observo. proprietários de áreas maiores aderem mais, tem mais tendência? Mas aí a gente chega no que eu estava tentando concluir, que é o seguinte, o que acontece? Quando a área é maior, médio tamanho e tudo mais, não são lotes pequenos, o que acontece? Você consegue desenvolver a aptidão rural. Então você consegue manter economicamente. E para você consolidar um APP, mais aerolegal, uma coisa, tipo, não sei se a Ângela vai se recordar, mas no plano de manejo, nessa última reunião que tive, eu fiz uma live do meu curral mostrando o tamanho de um garrote, porque para tentar diminuir o tamanho da cerca da minha APP, porque com 70 centímetros do chão, não ia adiantar nada, o meu boi ia entrar e estragar a APP. Então tinha que reduzir isso para quê? Então assim, eu preciso ter elementos para eu desenvolver, para manter a aptidão rural. Não posso só ser restringido, porque daí realmente sufoca, e aí a pessoa com menos aptidão chega e fala, o que é mais interessante para mim? Se é a quinta geração criando boizinho, ou vender 50 chácaras de 20 mil metros quadrados, encher o bolso de dinheiro e ser feliz. Entendeu? Então tem essas considerações que é o seguinte, antes de tudo a gente precisa entender o que é proprietário rural, as qualificações dele, as diversidades entre essa denominação e distinguir o produtor rural. Aqui nós vemos, o que eu vejo dos meus pares e dentro do sindicato, é um movimento contrário do que a Ângela vê no condomínio dela, por exemplo. Porque é o seguinte, a gente tem um trabalho de tipo, conscientizar, a gente não pode forçar nada, mas a gente traz um link entre as entidades para, tipo, o Luiz eu conheci numa palestra que a gente fez no Sindicato Rural, sobre o Banco de Áreas Verdes. Lá a gente participa constantemente das reuniões do PCJ para o Ivarinho. Então são coisas que assim, os proprietários rurais estão se envolvendo, seja pelo sindicato, seja por uma organização própria deles, que é uma PROAPA, que de fato alguém pode ter uma intenção diferenciada de outros, mas o fato é que, se bem conversado, se bem ajustado, se consegue fazer ações melhores e desenvolver melhores ações de condições. Agora, por exemplo, eu sou uma quinta geração da minha família, não estou criando gado. Eu poderia me encaixar nesse perfil do Perdigão, de que é o herdeiro que perde a aptidão e está mantendo isso aí. Não, eu consegui decidir, eu tive possibilidade de cortar um pouco da minha profissão, que é advogado. Para quê? Para me dedicar. Hoje, por exemplo, eu estava com frio, por quê? Porque eu amanheci lá 6 horas da manhã, estava lá, resolvendo coisa. Não posso mentir que eu vou lá, olhei impacto, mas não. Eu faço um serviço mais distante. Mas eu faço. Você vai lá hoje, eu tenho gado, estou produzindo, tá? É uma coisa quimicamente ativa. E me dá elementos para eu conseguir manter uma cerca adequada, conforme as boas práticas ambientais falam, na minha reserva legal, na minha APP, conversar com a prefeitura para fazer o banco de áreas verdes, conversar com o PCJ para ver como eu consigo melhorar, desenvolver isso aí. Assim como eu não sou o santo maravilhoso, mas assim como eu tenho outros proprietários rurais envolvidos. Eu acho que essa distinção precisa ser feita para a gente sim entender, porque assim, tem uma metodologia de abordagem do sitiante, do chacreiro e do fazendeiro. São três denominações diferentes, distintas universidades. Necessidades. O principal é o seguinte, sentar todo mundo junto e conversar. Eu acho, vocês, a Andréia, a Perdigão, o Mário, no Congeap a gente tem evoluído isso, em que pese existir interesses alheios, né? A gente sabe que o Centro ressaltou aí. Existe um interesse alheio. Mas só que conversando, eu acredito que a gente está evoluindo muito. Contento? Não. Para mim, um exemplo prático que eu tive é tipo assim, a gente está falando sobre a preservação das nascentes. Te falo com propriedade lá no problema que ocorreu na minha área. Acontece, eu tenho uma nascente beirando o estrada. A prefeitura, de tanto passar patrol lá, assoreou a minha nascente. É o seguinte, o ente que está me ajudando, por uma secretaria, por outra secretaria, é o que está me provocando um dano ambiental. E eu até submeti ao COGEAPA, lembra? Aquela questão
Eu fui infeliz porque eu denominei proteção das estradas rurais. Eu devia ter colocado proteção das estradas rurais básicas ambientais. Por quê? Eu não quero pavimentar, não quero. De repente, pavimentação, né, Mário? A gente já conversou sobre isso. Por exemplo, a pavimentação pode ser até um bom negócio para administrar águas pluviais e para administrar essa água nas nascentes, porque tudo corre na nascente. Mas resultado, eu tinha um bebedouro de gado lá, que era um brejão, que há muito tempo a gente cercou lá, posso te falar, lá para 2002 a gente cercou tudo mais. O gado hoje, para você ter noção, meu gado bebe água do bebedouro artificial que eu fiz, que é água da mina ou do poço artesiano. Meu gado não bebe mais água de APP. E o que acontece? Está na cercadinha, beleza. O que aconteceu? De tanta patrola passar, por quê? Entre o Gargantinho e o Gardes Gomes tem que ter a ligação adequada para a concessão do ônibus coletivo não perder e tal. Então passa a patrola. Cada chuva que vem é uma enxurrada de terra que vai subindo. Resultado, antigamente meu gado bebia água, sobrava água, desaguava a água no rio Atibaia, a água qual a gente pega no faz. Hoje essa água acabou. Por quê? Pelo serviço de manutenção da estrada rural ambiental na APA de Coifas feito pela prefeitura. Então, é assim, e eu estou alertando isso há quanto tempo? Eu brinco, cara, quando eu era moleque, a minha cerca e a estrada estavam no mesmo patamar. Hoje você vai lá, para você ter ideia, eu tive que jogar minha cerca mais fora, porque a estrada já está 4 metros mais funda do que antes. 4. E a terra está indo para onde? Para os recursos hídricos. Eu estou falando isso há tempos. A gente ganhou uma menção, sei lá, um pedido junto ao COGEAPA, junto à Secretaria, por uma verba que teria das represas, não sei o quê. Parou isso. Serviços técnicos e tudo mais. Cara, a gente só queria pegar, fazer uma cartilha de uma manutenção adequada nessa estrada, para deixar perpétuo para quem quer que seja. Porque é outro problema que a gente tem, é o seguinte, no máximo, em cada 4 anos, a gente vai ter que retroceder esse filme e começar do zero, porque vai mudar os índices públicos. E daí, as meninas das Teclimas brigando, cara, uma foice no escuro e tirando leite de pedra. Por quê? Porque é um processo. Cada 4 anos parece que a gente rebobina o filme. Não é que começa do zero, mas dá muito trabalho, você acaba desanimando. Resultado, essa história das estradas aí, a gente está alertando, sei lá, 6, 8 anos. O que mudou? Nada. Sabe o que está acontecendo? Eu falo para vocês, a patroa está lá, gente. Até ainda mais. Chegou num ponto que você não vai acreditar. A patroa passava num ponto que a cerca ainda estava baixa. A patroa chegava e jogava essa terra da estrada na minha cerca. Chegou ao ponto de eu ir lá brigar na R14, porque o gato estava passando a minha cerca andando. De tanta terra que tinha, sobrecaiu a cerca. Para onde que vai isso aí? Vai nos nossos recursos hídricos, deteriorando. Então, assim, de repente, um alinhamento entre esses entes, conversar, distinguir quem que é quem, sentar e conversar e falar assim, sabe, vamos sentar junto, porque, cara, a gente está falando da água que a gente bebe, você está entendendo? Não, se a gente não tem se a gente não consegue fechar esse quebra-cabeça, a gente vai ficar tudo rebobinando essa fita e não vai ser tão bom. Perfeito, obrigado. Vamos circular. Só uma vez, eu vou ter que sair daqui 15 minutos, eu peço desculpa de todos aí que tem que buscar minhas filhas nesse Queria apenas mostrar a segunda parte. Vamos tentar fazer mais um giro rápido, quem não falou ainda. A gente tem Geraldo, Sueli, Perdigão e aí a gente... Pode ser? Não, eu deixo para mim depois. Eu também vou deixar a minha para depois. Não tem problema. Então, Aí eu já entro rápido na apresentação, quem sabe vai perguntar se eu assistir. Bom, eu vou puxar 2 ganchos, né? O do Doio com o do Cássio, né? Em relação a um olhar do poder público. Né? O olhar do poder público no que favorece a união, então, de proprietários rurais, conselheiros, né? Terceiro setor e o poder público. Eu concordo, né, que é importante bons projetos, a gente ter programa de incentivo ambiental, né? Porém, uma coisa que a gente teve muita dificuldade é que a gente não tem no poder público municipal extensão rural, setores de extensão rural. E também a gente há muito tempo fala que a gente não tem uma Secretaria de Agricultura, né?
gente teve muita dificuldade, é muito difícil você ganhar a confiança de um proprietário rural quando você faz uma visita, se você vai só falar da questão ambiental. Né? É diferente de você chegar, né, com um extensionista, com a equipe integrada e olhar para a propriedade como um todo. Né? Você discutir a recuperação de nascente, mas, né, discutir a produção, a recuperação, a integração de tudo isso, a regularização ambiental como um todo. Né? Isso a gente conseguiu na época, os nossos programas ambientais, o PSA, o PAV, o saneamento rural, eu considero que são novos, né? Eles estão aí completando 10 anos, ainda vão completar 10 anos. No começo, a gente ainda conseguiu um apoio da CAT. A gente foi visitar em conjunto com a CAT, o que abriu muita porteira, né? Com o Estado, a Casa da Agricultura, a Coordenadoria, né? Técnica Integrada, né? Ligada à Secretaria Estadual de Agricultura. Porém, né, a gente nunca avançou a nível municipal para um setor, né, eu trabalhei em outras prefeituras pequenas, que a Secretaria de Agricultura era junto com a meio ambiente, e a estrada rural estava de autonomia da Secretaria de Agricultura, e a parte ambiental, tudo. Então isso facilita também, né? Então, assim, nesse olhar, o que facilita, o que dificulta, infelizmente, eu tenho que concordar com o Cássio que falta a integração de algumas áreas. E há 10 anos a gente discute essa questão, por que Campinas não tem uma Secretaria de Agricultura? Considerando que metade do município ainda tem vocação rural e que agora com a expansão urbana, infelizmente, diminuiu um pouquinho dessa área. 50, salvo o melhor juízo, 52% do território de Campinas é rural. E lembrando que só agora, com o plano. Só agora com o novo plano diretor aí, que é de 2016 e 2018, é que, mais uma contradição, o rural foi inserido na política pública urbana, de fato. Porque tem que o rural representa para a cidade. O imposto que traz para o rural. Ninguém para para pensar que gera emprego, gera alimento, gera nada, mas assim, a prefeitura, a Secretaria de Finanças da Prefeitura, por exemplo, o que o rural traz? E a partir daí, o percentual do ITR, às vezes assim, mínimo, quer dizer, a partir da implementação do último plano diretor, de fato o rural foi inserido nas políticas públicas urbanas. E querendo ou não, a partir de então, a Secretaria de Desenvolvimento tem um braço de desenvolvimento rural, que a partir de então a gente começou a ser chamado e a trabalhar junto com políticas públicas, né? Mas a gente acaba sempre voltando atrás no que a Ângela e a Andréa, não sei se foi a senhora que falou, é o seguinte, dos dados, a gente não tem um dado quantos são os proprietários rurais, quantas são as propriedades rurais efetivamente produzidas, quanto que produz, quanto que coisa. A Secretaria de Finanças tem um vínculo com a Secretaria de Finanças estadual para cruzar o dado, por exemplo, quanto o Cássio produz de gado. Eu emito nota fiscal, a Secretaria de Agricultura tem o GTA, a Secretaria de Abastecimento tem a conta vacina. Usar esses dados para mensurar a força efetivamente do rural e quem são, qual é o fluxo disso para justificar essa interação de que, olha, efetivamente, eu preciso ter essa integração entre as secretarias e com um olhar claro. Até para identificar o tipo de proprietário que você tem de vista. Exatamente. E daí você consegue fazer essa distinção entre os chapeiros, e ações mais pontuais para esses pontuais. Não é que você vai menosprezar ou deixar de agir com o outro, mas você vai fazer ações mais específicas, mais vocacionadas para cada tipo. Pessoal, eu vou dar início à segunda sessão, 10 minutinhos. Aí quem quiser falar mais, depois na segunda discussão, fica à vontade, tá? Só para a gente seguir o vídeo aqui para conseguir cumprir a metodologia. Coloca depois eu vou não, você tem que usar o carro. Tá lá, meu carro tá lá.
calor? Vamos ligar o ar? Não? Tudo bem? É o que agora que o quarto tá aberto.